Pronto. Não, Então, não estava gravando esse início, não? Hã? Não estava gravando esse início, não? Não, isso daí era só para curiosidade para vocês, né? Só curiosidade para vocês. Entendi. Era bom, porque na hora de fazer o trabalho, essas dicasinhas de mexer no MATLAB ajudam. Tá certo. A gente pode fazer um pouco mais na aula que vem sobre isso, então. Tá certo? A gente pode. Inclusive, eu estou devendo uma coisinha aí do Simulink para vocês. Então, a aula que vem, a gente vai aproveitar aqui e vai fazer exatamente isso daí, tá certo? Vai trabalhar um pouquinho mais com o nosso Simulink. Que era para a gente ter feito isso hoje, né? E eu acabei esquecendo. Bom, o que a gente vai trabalhar, então? Tempo de pico. E o que é o tempo de pico? Então, como foi mostrado lá, se eu tenho uma curva da resposta ao degrau, pode ser unitário, pode ser qualquer estilo de degrau. Eu consigo medir isso daí. Então, está aqui a nossa resposta. Vem aqui no nosso ponto de sobressinal, de maior sobressinal, justamente é esse tempo em que o meu sistema demorou para chegar até aqui. E cuidado. Olha só, o MATLAB ele tem um jeito diferente para definir. De acordo com o que o Ogata define, tempo de pico é o primeiro pico de sobressinal. Então, se meu sistema respondesse desse jeito aqui, pelo Ogata, seria esse ponto aqui. O MATLAB assume como tempo de pico o maior pico de sobressinal. Só que foi o que eu acabei comentando na aula passada. O que acontece com o Ogata? Ele basicamente trabalha com sistemas de segunda ordem, e sistemas de segunda ordem sempre o primeiro pico será o maior pico. Então, talvez seja por causa disso que ele usa primeiro pico de sobressinal. Né? Agora, como é que a gente vai calcular isso daí? Bom, começando para sistemas de primeira ordem padrão. Ele não tem sobressinal, porque, afinal de contas, a sua resposta é sempre assim, ó. Se ele não ultrapassa o valor final, né? Opa, aqui ultrapassou. Vai ser difícil traçar uma linha aqui. Opa, o professor está ficando bom nisso. Se ele nunca atinge, nunca ultrapassa, então, como que a gente faz? Ao pé da letra, o ideal seria não se aplica. Não se aplica. Eu não posso definir para um sistema de primeira ordem falar sobre tempo de pico, já que ele nunca vai ultrapassar esse valor. Poderia dizer que lá no infinito isso daqui vai encontrar o meu valor final? Sim. Então, seria plausível dizer que o meu tempo de pico para um sistema de primeira ordem é infinito? Sim. Eu poderia dizer isso daí. Não está errado, mas eu prefiro que não se aplica, né? Porque eu vou falar que é zero? Não, zero não é. Né? Ele vai se encontrar lá com o tempo tendendo ao infinito. Então, qual que seria o tempo de pico? Infinito. Né? Alguns autores acabam considerando que isso daí é correto. Agora, o mais importante para nós. O que é o mais importante? Nós, assim como a aula passada, nós estabelecemos que o nosso tempo de acomodação para sistemas de segunda ordem padrão é numa relação entre fator de amortecimento e frequência natural. Vamos ver o que acontece para o nosso tempo de pico. Então, estou pegando uma resposta padrão, né? Isso daqui é uma resposta padrão de um sistema de segunda ordem com fator de amortecimento entre 0 e 1. Então, eu sei que esse caso,
ele com certeza terá sobressinal. Ele terá sobressinal. Então, o que eu faço? Ao pé da letra, né, se eu tenho um sistema que vai oscilar, então o seu estilo de resposta vai ser desse jeito aqui, ó. Como que eu encontro este ponto aqui? Fácil. Isso nós aprendemos lá em cálculo. E lembrando, pessoal, aqui não é aula de cálculo, porque o que deveria acontecer? Ele tem 3 passos. Nós não vamos aplicar os 3 passos. E quais são os 3 passos? Primeiro passo, derivo igual a 0. E aí eu encontro, pelas regras de cálculo, eu encontro pontos de máximo e pontos de mínimo. Por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. Aí, o que eu faço? Né? Aí, o que eu faço? Eu tenho que derivar a segunda vez, substituir o valor do tempo que eu calculei na primeira derivada e verificar se isso era positivo ou negativo. Se fosse positivo, máximo. Se fosse negativo, ponto de mínimo. E aí, então, eu vou eliminar uma série de pontos. E aí, no final das contas, isso seria inevitável, eu substituir cada um dos pontos para verificar aquele que daria o maior valor. Mas lembrando, aqui não é aula de cálculo. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou derivar a primeira vez, né? Para quem não lembra, vale a pena deixar registrado, eu tenho o seno, derivada do seno é o meu cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada do menos seno é menos cosseno, derivada do menos cosseno, seno. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembrando, regra da cadeia. Quando eu pegar o K e passar ele multiplicando para cá, isso daqui é 1, como eu estou derivando em relação ao tempo, isso daqui é 0. Né? Aí fica a derivada disso vezes isso, e depois isso vezes a derivada disso. Só que lembrando que na hora que eu for derivar ali, também tem a regra da cadeia ali dentro. Então, olha só, né? A derivada da exponencial de menos aqui, então o menos cancela com esse menos, por isso que dá mais. Então, ficou K, fator de amortecimento, frequência natural, exponencial, vezes esse pedaço aqui. Agora, eu vou derivar a parte de dentro. Então, menos K exponencial, e aí a derivada do cosseno, menos seno. Então, menos seno, só que eu preciso ver a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro, ômega D. Então, ômega D aqui para fora. Esse daqui, já tenho esse coeficiente, o coeficiente está aqui. Derivada do seno, cosseno. Coloquei aqui, só que derivada do que está dentro. Então, aparece aqui o nosso ômega D. Agora, o que eu vou fazer? Reagrupar aí os nossos termos. Então, tudo que tem seno, tudo que tem cosseno. Então, se eu fizer isso, eu vou reparar que isso daqui é 0. Opa, peraí, é 0 mesmo? É 0 mesmo esse pedaço? Ou nós estamos cometendo um pequeno erro? Né? É claro, aqui, ó. Aqui já considera, como isso daqui eu vou igualar a 0, isso daqui não pode ser 0, já foi para lá. Então, é esse pedaço. Peraí. Ômega D. O ômega D é ômega N raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. E aí, sim, eu percebo agora que isso daqui é 0. Pois, ó, esse pedaço se cancela com esse. Isso menos isso. Beleza. Isso daqui foi para 0, esse termo. Só sobrou isso daqui. Como isso daqui não pode ser 0, isso daqui não pode ser 0, ele pode vir dividindo lá, isso significa o seno de ômega D, T igual a 0. Então, o que eu fiz aqui apenas? Bom, eu vou calcular o tempo de pico. Então, aqui eu tinha T, e eu substituí, então, por TP, já para dizer que eu vou calcular o tempo de pico.
Agora vamos resolver. Lembrando que quais são os valores em que o seno é zero? São os múltiplos de π, considerando inclusive o zero, né? Inclusive o zero. Então, isso daí ele tem uma solução de ômega d tp na forma de k vezes π, inclusive k igual a zero. E agora, o que a gente precisa lembrar é o seguinte: isso é um sistema físico. E o interessante, quer dizer que no tempo igual a zero, quer dizer, no tempo igual a zero, a minha derivada era paralela ao eixo real, isso é, ao eixo dos tempos. Isso demonstra para a gente, quando nós pegamos a nossa resposta aumentada de grau unitário, nós derivamos ela igualando a zero, e pegando t igual a zero, nós estamos exatamente, então aqui eu vou, né, aumentar exatamente nesse ponto aqui, a minha curva de resposta, ela sai exatamente aqui, ó. Diferente do sistema de primeira ordem, que ele tinha um valor inicial. O sistema de primeira ordem, ele gostava de responder desse jeito aqui, ó. Tá? Então, ele tem uma inclinação como o eixo real. Já o sistema de segunda ordem, e na verdade não só de segunda ordem, terceira, quarta, quinta e múltiplas ordens aí, eles todos respondem desse jeito. Bom, e o que a gente vai pensar agora? Qual destes valores a gente precisa pegar? Eu tenho um sistema de segunda ordem, padrão. Então, o sistema de segunda ordem, eu sei que o maior pico é o primeiro pico. Então, qual que é o primeiro pico? É exatamente o valor de K igual a 1. Ah, mas o que são esses valores, então? K igual a 1. Ou melhor, K igual a 0. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5. E ao pé da letra, né, isso daqui vai até o infinito. Porque, afinal de contas, a nossa senoide ela vai ficar oscilando até o infinito. Ela vai decair devido à exponencial, mas ela vai ficar sempre tendo máximos e mínimos, mesmo que eles sejam muito próximos um do outro. Então, por isso que eu tenho que pegar só este valor aqui, que é o correspondente a esse primeiro dado aqui. Bom, isso significa, então, né, que eu vou fazer o K igual a 1, então meu TP é π sobre ômega d. Olha só, na aula passada eu mostrei que se eu desse um tempo de acomodação, que era o settling time, que era o TS, e ele era, se for para 2%, então TS de 2%, em geral é assim que a gente acaba representando isso, isso daqui era 4 sobre fator de amortecimento, frequência natural. Interessante, né? Fator de amortecimento, frequência natural é a parte real dos polos. Cuidado só com o sinal. Então, o ômega D é a parte imaginária dos polos. Mas se eu lembrar que o ômega D é o ômega n, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, o que isso me diz? Que se eu der para vocês o tempo de acomodação e o tempo de pico, eu tenho duas equações que conseguem estabelecer para mim qual é a frequência natural e qual é o fator de amortecimento que eu poderia colocar no meu sistema. Olha que interessante.
Ah, mas espera aí. Isso só é válido para sistemas de segunda ordem padrão. E a partir do momento que eu faço uma realimentação, mesmo que por mais simples, né, exceto como proporcional, eu realimentei com PD, ou o PI, ou o I, ou o PID, eu estou mudando, já não é mais padrão. Sim, não é mais padrão. Só que eu não tenho outro jeito para conseguir especificar uma posição inicial. Então, é um bom chute inicial assumir que a minha resposta controlada será uma resposta em que eu tenho polos dominantes de segunda ordem e apenas um conjunto de polos dominantes. E que eu consigo, então, estabelecer qual seria o seu fator de amortecimento e a sua frequência natural. Olha que interessante, né? Nós vamos usar isso nessa disciplina? Não. Vocês vão usar isso na próxima disciplina com o professor Maia? Sim, e muito. Sim, e muito. Os métodos de controle que ele vai propor são todos baseados nisso. Diga. O que faz um sistema não padrão? Ah, um sistema não padrão, quando eu falo padrão de segunda ordem, né, o padrão de segunda ordem em cima é um único ganho, é um ganho simplesmente em cima. Embaixo ele pode ser pelo menos um S2. Né? Eu posso falar que isso daqui é um sistema padrão de segunda ordem. O que eu não posso ter? S+, pronto, isso daqui já não é mais padrão. Na verdade, eu poderia definir o seguinte, o sistema padrão, ele não possui zeros. Isso é, o meu numerador é apenas uma constante. Então, isso define um sistema padrão, seja ele de primeira ordem ou de segunda ordem. É o numerador sendo uma constante. Então, não pode ter zeros. O meu sistema não pode ter zeros. Lembrando que o zero é a raiz do meu numerador. Deu para entender? Entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Máximo sobresinal. Como que eu vou calcular o máximo sobresinal? Vamos relembrar de novo, né? O máximo sobresinal, olha só, eu vou desenhar a minha curva aqui, ó, de resposta de novo. Então, ele está aqui. Eu tenho a minha região, o meu valor final, que é mais ou menos aqui. Então, o que seria o máximo sobresinal? Seria este valor. Seria exatamente este valor aqui, ó. Esse valor menos o valor de regime permanente. Então, seria este ponto aqui, isso é, qual é essa amplitude que eu vou pegar ele aqui, e eu preciso dividir, subtrair do meu valor final. Só que, em geral, a gente não faz isso. A gente trabalha com porcentagem de sobresinal. Então, no final das contas, é o máximo menos o valor final dividido pelo meu valor final. E aí eu transformo isso daqui em uma porcentagem, certo? Bom, vamos lá, então. Máximo sobresinal para sistemas de primeira ordem padrão. Espera aí. Se ele não tem tempo de pico, interessante, né? Esse ponto aqui é o tempo de pico. Se ele não tem tempo de pico, quanto que vale a porcentagem de sobresinal dele? 0. Alguns autores consideram que isso é válido. Inclusive, eu também considero, falo assim, olha, ele não tem sobresinal, ele é 0. Mas, do meu ponto de vista, a melhor resposta é, olha, não se aplica, já que um sistema de primeira ordem, ele nunca vai ultrapassar o valor final. Se ele nunca vai ultrapassar o valor final,
como que ele vai ter sobresinal? Né? Mas com o tempo tendendo ao infinito, o seu valor vai ser exatamente igual ao valor final. Então, é o valor final menos a sua amplitude acima dele, não teve, é zero, então tudo isso é zero. Por isso que alguns autores consideram que o zero também é uma resposta. Inclusive, eu considero, né? Pode-se falar que é zero. Né? E, inclusive, né, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho um sistema em que não tem sobresinal, mesmo ele sendo de primeira ordem, é muito fácil, assim, eu conversar com alguém da área e falar o seguinte, ele pergunta, quanto é o sobresinal do seu sistema de controle? Eu posso falar assim, é zero. Ou simplesmente, ele não tem sobresinal, né? E nunca essa relação, assim, não se aplica. Ele não se aplica? Mas como assim não se aplica? Né? Fica meio esquisito. Então, não tem sobresinal ou sobresinal zero. Tudo isso está correto em ser dito. Mas vamos lá. A nossa intenção é sempre sistemas de segunda ordem padrão. Então, novamente, a gente pega ele aqui, e aí, vamos lá. Agora, cuidado, eu tenho que substituir o T pelo TP, isso é, tempo de pico. Que tempo de pico? Acabei de calcular aqui em cima, ó. Pi sobre ômega D. Então, vou fazer isso daí. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, porque agora é importante essas nossas observações aqui do que é que vão acontecer. Ó. Coloquei tudo na tela. Então, vamos verificar aqui. O que a gente tem? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, eu ainda vou deixar ele desse jeito. Eu sei que aqui tem ômega n, aqui também tem ômega n raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Né? Mas vou deixar ele, por enquanto, desse jeito, não vou mexer com ele. Eu vou dar uma olhada nos nossos termos de cosseno e os nossos termos de seno. E aí, o que eu tenho? Ômega D, cosseno de π. Né? Cosseno de π menos 1. Esse daqui, ômega D, um ômega D, seno de π, isso daqui, zero. Então, todo esse pedaço aqui desaparece. Só sobrou isso daqui. E aí, olha só, como eu tenho esse daqui, que é o menos 1, com esse menos aqui, ele vai virar mais. Então, sobrou K1 mais isso daqui. E olha que interessante, né? Olha que interessante. Fator de amortecimento, frequência natural e o ômega D. Isso daqui é a relação entre a parte real dos polos dividido pela parte imaginária dos polos. Nossa, era isso mesmo? Já que o meu polo é dado por menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J, que é o raiz quadrada de menos 1, ômega D. Eu não posso esquecer que o meu ômega D, que é a frequência natural amortecida, isso daqui é o ômega N, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Né? E olha só que coisa interessante. Bom, vamos agora calcular a nossa resposta em regime permanente. Né? Isso é fácil, ela é K. É K mesmo? É só fazer o tempo tendendo ao infinito aqui. Isso daqui vai para zero, então tudo isso desaparece. C de infinito, K. Beleza. Agora, qual que é o sobresinal que ele tem? Isso é o máximo sobresinal. Então, é o C de TP menos o C de infinito. Coloco o C de TP está aqui. Esse daqui é o C de infinito. Agora, eu vou subtrair, então, se eu expandir isso daqui, vai sobrar só esse pedaço aqui de dentro. Como isso daí depende da entrada, né? O comum que a gente tem para fazer é simplesmente pegar isso e dividir e fazer a porcentagem. Isso é, eu vou dividir pelo meu valor final, e calcular isso daí em porcentagem, multiplicar por 100. Então, basicamente, a nossa porcentagem de sobresinal é o C de TP menos o C de infinito dividido por C de infinito. Cuidado, né? Eu acho que talvez eu devesse ter colocado essa porcentagem aqui, ó,
também, né? Então, isso daqui, ele está aqui também, esse valor, e aí, no final das contas, ele se resume a isso daqui. E olha só o que eu estou dizendo. Porcentagem de sobressinal só depende do fator de amortecimento. É isso mesmo? Olha, vou substituir a minha frequência natural amortecida. Exponencial de menos π, fator de amortecimento, frequência natural, dividido pelo ômega d, que é ômega n, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Isso é, cancelo esse ômega n com este ômega n. Então, o nosso valor se torna esse daqui. Só depende de fator de amortecimento dele. Então, tá aqui, ó, justamente isso que eu fiz, ó. Peguei isso daqui, ó, de novo, tá faltando vezes 100 aqui, tá faltando vezes 100, deu esse valor aqui, substituir o ômega n com ômega n, a gente chega nesse valor final. E olha só que interessante, né? De novo, eu tenho, e esse daqui é interessante, uma única relação para um sistema de segunda ordem padrão, que é única e exclusivamente o fator de amortecimento. Então, olha que interessante. Eu tenho tempo de pico, que é uma função da frequência natural e do fator de amortecimento. Tem um tempo de acomodação, que é uma função de fator de amortecimento e da frequência natural. Eu tenho agora a minha porcentagem de sobressinal, que é dependente do meu fator de amortecimento. Isso quer dizer que, uma vez estipulado pelo menos 2 desses parâmetros, eu consigo uma localização que pode ser boa para os meus polos dominantes, isto é, eu vou especificar qual é a frequência natural e qual é o seu fator de amortecimento. E, sim? Volta, por favor, nessa segunda parte que você calculou a porcentagem de sobressinal de uma forma diferente, que eu não entendi o que você fez diferente. Não, esse daqui é exatamente igual a esse daqui. Mas talvez seja isso daqui. Isso. É esse daí com esse de baixo. Ah, tá certo. Esse com esse daqui. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar toda essa... Eu estou assumindo o seguinte, que a minha porcentagem de sobressinal, ou meu máximo sobressinal, vai acontecer exatamente no tempo de pico. Certo? E o que é meu tempo de pico? É o TP igual a π sobre ômega d. Então, o que eu estou fazendo? A primeira coisa aqui é calcular qual é essa amplitude máxima que meu sinal tem. Então, se eu sei o seu tempo de pico, eu só preciso calcular a sua amplitude nesse instante. Então, pego a sua resposta, aonde TP tem T, eu substituo por TP. Olha o T aqui, π sobre ômega d. Olha o T aqui, π sobre ômega d. Olha o T aqui, π sobre ômega d. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar os ômega d's, né? Cancelo esse ômega d com esse ômega d, esse daqui com esse daqui. E aí eu observo cosseno de π é menos 1. O seno de π, 0. Então, só sobrou esse menos 1 aqui. E aí, esse menos 1 com esse menos virou mais. Pronto. Chegamos nessa equação aqui. Era essa a sua dúvida?
Na verdade, era em relação à forma como calcular a resposta em regime permanente. Não, desculpa. É, né? Resposta em regime permanente, não. É a porcentagem sobre sinal. Porque você fez de um jeito depois disso daí, e aí depois você foi e falou e fez de outro jeito. Não, eu acho que foi tudo mais ou menos do mesmo jeito. Não, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o máximo sobre sinal. O máximo sobre sinal é o quanto ele ultrapassa do seu valor Ah, final. tá. Primeiro foi só valor e depois a Foi só o porcentagem. valor, foi só o valor do máximo sobre sinal. E aí depois eu calculo porcentagem de sobre sinal. É só dividir isso daqui pelo meu valor, o valor do valor final da minha resposta. Beleza, desculpa, fiz confusão. Não, não tem problema. Nós estamos aqui para sanar as dúvidas. Ah, olha que interessante, né? Eu disse para vocês que os nossos cálculos mais usuais são tempo de acomodação. O tempo de pico, ele é usado? Sim, mas em geral a gente não está muito preocupado com ele. Quais são os principais? Tempo de acomodação e sobresinal. Esses são os dois principais que a gente tem. Mas, vamos dar uma olhada. Tempo de pico, porque ele é interessante. Ele vai cair em alguns sistemas que, vamos dizer assim, pode ser complicado a gente calcular isso daí na mão. Mas vamos lá. O que é o tempo de subida? É o tempo requerido para o meu sistema passar, isso é, o seu valor final, de uma determinada amplitude a outra. Então, se eu tenho a minha resposta nesse esquema aqui, ó, como se fosse uma resposta de um sistema de segunda ordem que oscila, ó. Então, esse daqui é o meu valor final. E aí, então, como que é feito? Depende do critério. Por exemplo, o MATLAB é de 10 a 90%, né? É de 10 a 90%. Então, o que eu teria que fazer? Se isso daqui é 100%, que é o meu valor final, eu vou pegar 90% aqui, 10% aqui, e aí é este instante aqui. Cuidado com isso, isso é erro comum. Isso é erro comum que a gente tem, ó. Né? Eu pego as amplitudes de 10% e 90%, e aí eu vou no eixo dos tempos e retiro essa diferença de tempo aqui. Isso daqui seria o meu TR, porque o T ele vem de rise time, né? Então, por isso, TR. Agora, vamos lá. Como que eu calculo isso daí? Tempo de subida para sistemas de primeira ordem padrão. Interessante. Ele não tem sobresinal, como ele não tem sobresinal, então a gente vai usar, por exemplo, um critério de 10 a 90%. Né? De 10 a 90%. Como que a gente faz isso? Olha só, e dá para calcular isso daí na mão? O pior é que dá. E o mais interessante, é simples. Vamos lá. Olha só, a resposta dele, C de t, é o K1 menos exponencial de menos t sobre tal, para t maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Resposta em regime permanente, isso é, fazendo o t tender ao infinito. O t tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero, então ele vai para cá. Então, o K aqui. Agora, vamos pegar 10% do meu valor final. 10% do valor final é 0,1K. E isso, ó, eu peguei essa minha curva aqui, ó, K1, exponencial de menos t sobre tal. E aí, exponencial de menos T1, porque eu não sei qual que é esse tempo. Eu vou deixar T1 sobre tal. E aí, olha que interessante. O K cancela com o K, o 1 está aqui, então eu vou pegar o exponencial, passar para a esquerda, o 0,1 eu vou passar para a direita, e isso daqui ficou igual a 0,9. Bom, preciso calcular o T1? Na verdade, se eu tiver uma calculadora que pode fazer essas exponenciais, poderia retirar o T1 agora. Só que só vou perder tempo se eu fizer isso agora. Porque eu vou mostrar para vocês agora que interessante. Qual que seria a resposta de 90%? Então,
0,9 de K. E o procedimento é exatamente o mesmo. Olha só, o K cancela com K, isso daqui vem para o lado de cá, o 0,9 vai para o lado de lá, então eu tenho exponencial de menos T2 sobre tal igual a 0,1. Mas e agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir uma equação pela outra. Esse lado dividido por esse lado. Olha só que interessante. Vamos observar isso daqui, ó. Essa relação que é interessante. Uma exponencial em cima, uma exponencial embaixo e uma relação de amplitude aqui. 0,9, 0,1. Então, isso daqui, 9. Agora, olha só a mágica da coisa. O meu T2, por estar numa exponencial no denominador, ele pode subir invertendo o meu sinal da exponencial. Então, exponencial, posso somar os tempos T2 menos T1. E justamente o que é o T2 menos T1? O meu TR. Olha que interessante. Agora ficou fácil. Agora sim eu posso fazer essa conta aqui. Então, no final das contas, o TR para um sistema de primeira ordem padrão é fácil calcular desde que eu conheça a sua constante de tempo. Já que o LN de 9, ele vai ser sempre usado para o critério de 10 a 90%, né? De 10 a 90%. Então, fica fácil da gente calcular o tempo de atraso para um sistema de primeira ordem. E se ele tivesse atraso de transporte, como que ficaria? Teria alguma diferença? Não, não teria diferença. Mas espera aí, por que não teria diferença? Claro que não teria. Pelo seguinte, ele responderia desse jeito aqui, ó. É porque o atraso de transporte só impacta na resposta final? Por causa disso aqui, ó. E aí, quando eu pego o critério de 10% está, digamos, aqui. O de 90% está aqui. E aí, a diferença entre esses tempos aqui, ó. Então, ele não levou em conta isso daqui. Se eu quisesse que ele levasse em conta esse atraso de transporte, eu teria que usar outro critério. Pode ser o critério, por exemplo, de 0 a 90. De 0 a 90, aí sim, seria deste ponto aqui até este ponto aqui. Então, esse seria o tempo de subida, se eu considerar que o meu sistema tem atraso de transporte, mas com o critério de 0 a 90. Se eu considerar de 10 a 90, tendo ou não atraso de transporte, é sempre essa fórmula aqui. Eu poderia calcular uma para 5 a 95? Claro. Como que ficaria o de 5 a 95? Bom, assumindo que seria isso daí, o meu TR de 5 a 95 seria igual tal LN, e isso daqui, ó, foi 0,9 dividido por 0,1. Então, isso daqui seria 0,95 dividido por 0,05. Pronto. Esse daqui seria o critério de 5 a 90, de 5 a 95. Né? Olha que interessante. Então, fica fácil para a gente calcular também o sistema de segunda ordem, caso eu precise. Né? Outro sistema que a gente tem aqui, o de segunda ordem padrão. Como é que a gente vai fazer? Bom, agora a gente tem um problema. Né? Porque fica difícil de calcular na mão. Na mão, se eu conseguir traçar o gráfico, fica muito fácil.
Mas na mão, calcular, por exemplo, o tempo que ele vai requerer de 10% a 90%, vai ser uma conta chata para a gente. Vai ser chato a gente calcular isso daí na mão. Então, eu vou precisar de um método numérico para calcular isso daí. E, muitas vezes, se eu tenho acesso a um método numérico, eu tenho acesso a um método gráfico, que é muito mais fácil. Então, se eu não tenho acesso ao método gráfico, o que eu faço, então? Eu uso o critério de 0 a 100%. E, mesmo assim, dá um certo trabalho para a gente, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Qual que é o critério de 0 a 100%? Né? Qual que é o critério de 0 a 100%? De novo, vamos desenhar a nossa resposta ao degrau aqui, ó, para a gente entender aonde que eu estou pegando esses valores aí. Ó. Ele veio aqui, subiu, e aonde está o meu regime permanente? Porque isso é que é o importante. O regime permanente, ó, ele está aqui. Então, critério de 0 a 100% é o tempo que ele leva de passar de 0, quer dizer, exatamente nesse instante aqui, até 100%. Aonde eu pego o 100%? É exatamente nesse ponto aqui, ó, a primeira vez que ele ultrapassa o 100%. Seria esse tempo aqui. Como esse primeiro tempo eu conheço aqui, que é 0, então, esse tempo que ele vai passar exatamente por esse ponto aqui, vai ser o meu tempo de subida. Vai ser o meu TR. Não é TS. Agora que eu vi aqui, ó. Engraçado, eu já tinha corrigido isso daqui no ano passado. Isso daqui é TR. Agora, como que eu calculo esse ponto? Bom, tenho a resposta dele, que é essa daqui. Então, eu tenho que pegar a primeira vez em que o meu sistema vai passar pelo seu valor final. Né? Então, eu quero saber a primeira vez em que meu C de T será igual a K, porque essa primeira vez ele está exatamente nesse ponto aqui. Bom, como que é feito isso matematicamente, então? Matematicamente, eu vou fazer o meu C de T igual ao C de infinito e vou calcular qual é o tempo, né? Esse daqui, então, esse T vai virar o meu TR, do jeito que está aqui. Então, olha só, o C de infinito está aqui, K. O C de TR, aonde tinha T, eu simplesmente substituí por TR. Agora, vamos começar com as nossas substituições. Ó, esse K cancela com esse K, esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá? Não. Aí que tá. Né? Quando eu cancelo isso, isso daqui é 1. Tem que sobrar 1 aqui. Não sobrou 0 aqui. Sobrou 1. E aí, esse 1 com esse 1, 0. Né? Esse 1 com esse 1, 0. E aí, o que eu posso inferir nesse exato momento? Bom, esse pedaço aqui, ó, não pode ser 0. Então, consequentemente, isso daqui vai ter que ser igual a 0. Vim aqui e substituir. Isso daqui, pessoal, é aquilo que a gente chama de equação transcendental, né? Nós temos um cosseno e um seno de mesmas frequências. Então, como é que eu posso resolver isso daí? Tenho alguns métodos para resolver isso. Um deles seria eu juntar o meu seno e o meu cosseno em uma senoide defasada ou em uma cossenoide defasada e igualar isso daí igual a 0 para a gente ver aonde que a gente pega isso. Um outro jeito que a gente tem, que é bastante interessante também, é o seguinte: vamos dividir todo mundo pelo seno. Dividir pelo seno. Olha só o que acontece. Isso é, vou dividir isso daqui por seno de ômega dtr. Se eu divido isso, o meu cosseno vira 1. E aí, isso daqui permanece aqui. Aí, o seno dividido pelo meu cosseno virou tangente. Agora, vamos lá. Cuidado com esse ponto.
isso daqui vai ser igual a zero. Então, ao pé da letra, eu preciso pegar o meu TR, e aí o que vai acontecer? Quando eu vou igualar isso daqui a zero, ó, o 1 vai para o lado direito da minha equação. Só que quando o 1 vai para o lado direito da minha equação, ele vai menos 1. Aí sobe a raiz e desce o fator de amortecimento, que é esse termo aqui dentro. E aí, como que eu calculo isso daqui? Bom, tangente é menos 1, ou arco tangente disso daqui, e aí sobra ômega dtr, eu passo dividindo o ômega d. Então, 1 sobre ômega d. Qual que é o problema se eu for calcular desse jeito aqui? São problemas trigonométricos que a gente tem. Na verdade, se vocês forem jogar na calculadora isso daí, vocês vão reparar que isso será um valor negativo. Mas espera aí, isso é um tempo, um TR. Então, como que eu pego esse valor negativo? Como que eu pego esse valor negativo? Como eu disse, apenas um problema trigonométrico. Nós estamos olhando o nosso problema de forma errada. Não de forma errada. Nós estamos esquecendo que essa tangente, ela se repete, né? Ela é repetitiva. Então, o que eu tenho que fazer teoricamente? Pegar a primeira vez que ela vai se repetir, mas positiva. Vixe, ficou difícil para a gente calcular isso daí, pensando nesse aspecto. Uma outra solução. Qual que é a solução? Trigonometria de novo. E a trigonometria nos diz o seguinte: se eu tenho tangente de alfa igual a menos beta, era isso que a gente tinha, porque o menos, esse 1 vinha para cá e ficava negativo. Né? Então, a hora que eu passava isso daqui multiplicando e dividindo, ficava um número negativo. E aí, como que eu transformo isso num número positivo? Na trigonometria, eu tenho que fazer isso daqui. Π menos alfa, então, π menos o que está aqui dentro, isso daqui agora é igual a beta. Beleza? Então, agora é só verificar aquilo que eu tenho, né? O que é o meu beta? O meu beta é esse pedaço aqui, ó. É esse pedaço aqui, né? Agora vai ficar fácil para mim. E o meu alfa? É ômega d TR. Então, como que eu faço isso? Seria o seguinte, ao invés de eu resolver a expressão deste jeito aqui, simplesmente faço π menos isso daqui, ó, π menos esse ângulo aqui, isso daqui é igual a esse pedaço aqui. E aí, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. O que eu faço? Arco tangente, então tangente é menos 1 disso daqui, π menos ômega d TR, nós temos isso, esse pedaço aqui, e aí, eu acho que está faltando alguma coisa. Isso daqui está de acordo, só que está faltando, ó, esse pedaço para cá, esse pedaço para cá, faltou só o seguinte, né? Ele não está muito legal aqui, não. Tem alguma coisa de errado, ó. Como que é o correto? Bom, na hora que eu tenho isso daqui, essa expressão está correta. Essa expressão está correta. Que expressão que não está correta aqui? É o seguinte, essa daqui. Só que isso está correto. Só que, é claro, eles não são iguais. Esse pedaço aqui é diferente, né? Esse pedaço aqui é diferente. Teve um erro de escrita. Porque, na verdade, o que eu preciso fazer aqui, ó? Quando eu vou resolver, na verdade, eu preciso separar essas soluções. E como que eu resolvo isso? Na verdade, é o seguinte. Isso daqui tem que ir para o lado de lá. Então, ele vem para o lado de cá, negativo. Aí, o menos com o outro menos inverte os nossos sinais. Então, o π vai para o lado direito e o ômega d vem dividindo. E agora eu caio nessa expressão aqui, ó. Esse ângulo beta aqui, que ângulo beta é esse?
Agora sim, esse ângulo beta é referente a isso daqui. E olha só, da onde que veio isso? Na verdade, é só esse pedaço aqui. Então, pessoal, na verdade, cuidado com a interpretação disso, porque dá a impressão que isso é igual a isso, que é igual a isso. Quando eu estou passando desse lado para esse, aonde que eu estou mexendo? Só na parte em vermelho. Ele era desse jeito. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei em cima por ômega n, multipliquei embaixo por ômega n para ficar desse jeito aqui. E isso eu estou chamando desse ângulo beta. E, peraí, por que eu multipliquei em cima e embaixo por ômega n? Na lousa, isso daqui era muito fácil de ser desenhado. Eu vou chamar isso daqui de plano S. Quer dizer, o plano de Laplace. E aí, vamos voltar e lembrar o seguinte: o que é o nosso polo complexo conjugado? O nosso polo complexo conjugado, ele tem uma parte que é puramente real, e ela é dada por menos fator de amortecimento, frequência natural, e eu tenho uma parte imaginária. A minha parte imaginária é J ômega D e menos J ômega D. E o que é o ômega D? Ômega N, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Ah, então quer dizer que ele transformou isso nesse ângulo beta simplesmente para ser uma relação entre a parte real e a parte imaginária dos polos? Exatamente, para ficar mais fácil para nós decorarmos. E aonde que vem isso daqui, ó? O meu polo estaria colocado nessa posição aqui, eu teria o outro colocado nessa posição aqui, né? E aí, qual é o interessante disso tudo, né? O beta imaginário sobre real. Imaginário sobre o real. Esse daqui é meu ângulo beta. E quanto que mede essa distância daqui até aqui? Ômega N. Espera aí, é ômega N? Se eu fizer raiz, isso daqui elevado ao quadrado, mais isso daqui elevado ao quadrado, isso é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, e extrair raiz quadrada disso, dá exatamente ômega n. Dá exatamente ômega n. E olha que interessante, né? Será que eu tenho uma parte em branco aqui, lá no final? Tenho, tá aqui. Se eu não tenho amortecimento. Se eu não tenho amortecimento, o meu polo é mais ou menos J
ômega n. Capítulo 6. Se o meu sistema tem amortecimento crítico, o seu polo é igual a menos ômega n. Ah, mas espera aí. Se a distância do meu polo, como eu demonstrei ali, era ômega n? Ah, tá aqui. Isso daqui é ômega n? Então, peraí. Quer dizer que nesse plano complexo, aí, deixa eu redesenhar o nosso plano complexo. Isso daqui é a parte imaginária. Aqui eu tenho a parte real. Eu tenho o nosso polo posicionado nesse ponto aqui. Tem que aumentar um pouquinho mais essa lousa, não vai dar. Aqui sendo ômega D, isso daqui é a parte imaginária, isso daqui é fator de amortecimento, frequência natural, só que é negativo. Então, quer dizer o seguinte, né? Se esta distância aqui é ômega n, e aí eu mostrei, se o meu sistema não tiver amortecimento, também é ômega n. Então, está aqui. Ômega n. Já que o ômega n é um pouquinho maior do que o ômega d. E se o meu sistema tem amortecimento, fator de amortecimento igual a 1, ele também é ômega n. Agora que vem o chato para desenhar aqui. Será que eu consigo demonstrar que isso daqui é uma circunferência? É, saiu uma circunferência, né? Então, quer dizer o seguinte, que no plano complexo conjugado, quando eu tenho essa questão da movimentação do fator de amortecimento, o meu polo se comporta com um círculo em torno do ponto zero, isso é, esse daqui. Então, à medida que eu diminuo o fator de amortecimento, esse ponto aqui, ele vem para cá nessa curva. Se eu aumentar o fator de amortecimento, ele vem para cá. E o que eu não posso esquecer é que tem um outro polo, porque são dois polos, né? Ou um polo complexo conjugado. Então, eu tenho essa parte de baixo também. Opa, tá ficando bom essa curva aqui. Né? Então, um polo ele parte daqui, o outro polo ele parte daqui, fator de amortecimento igual a zero. Fator de amortecimento entre 0 e 1, ele está nesse círculo aqui. Fator de amortecimento igual a 1, ele está nesse ponto aqui. E fator de amortecimento maior do que 1. Eu tenho polos puramente reais, mas diferentes. E ao pé da letra, se o meu fator de amortecimento maior do que 1, vamos ver se eu lembro. Isso daqui é menos fator de amortecimento, frequência natural, menos e mais ômega n, raiz quadrada do meu fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. Então, quer dizer, um polo é um menos com esse menos aqui. Então, se eu tenho um par de polos, só que fator de amortecimento maior do que 1, que na verdade era como se eu tivesse dois sistemas em série de primeira ordem. Um polo, então, ele está caminhando para cá, à medida que eu aumento o fator de amortecimento, e o outro polo está caminhando para cá, à medida que eu aumento o meu fator de amortecimento. E esse daqui a gente chama de plano S. Por favor, pessoal, quando o professor Maia mostrar isso daqui,
tentem lembrar que o professor Lázaro comentou pelo menos isso. Tá certo, pessoal? Na próxima aula, eu prometo que eu vou fazer uma introdução melhor ao Simulink. Então, eu vou preparar uma aula do Simulink junto com a nossa parte de solução de exercícios sobre critérios de desempenho, né? E são apenas, eu acho que 1 ou 2 exercícios. Então, vai ser muito bom a gente fazer isso daí, ó. São 2 exercícios. 2 exercícios relativamente longos cada um, então, aos 15, 20 minutos cada, eu uso o restante da aula para nós fazermos uma introdução ao Simulink, já que isso daí vai ser útil para vocês para a resolução do trabalho, principalmente mostrando as características básicas e como que eu pego, que aí é o principal, uma função construída no MATLAB e jogo para o nosso Simulink. Tá? Mas isso é uma coisa para a nossa próxima aula. Então, vamos lá, pessoal? Vai demais esse negócio do Simulink, professor. A gente vê os vídeos na internet.